Bom dia, galera. Como é que vocês estão no feriado agora? Descansando, em paz, todo mundo tranquilo e ao mesmo tempo de olho no gráfico do Bitcoin, certo? Eu também estou mantendo os olhos bem abertos nos últimos dias para qualquer movimento interessante e para quem tem acompanhado os últimos dois vídeos, especialmente a análise do dia 14 do 11, foi bastante importante e depois de alguns dias acabou se confirmando. E aqui para vocês hoje eu trouxe apenas uma atualização, certo? A gente está hoje com gráfico semanal ainda em processo de formação, um squeeze momentum que ainda não indicou para a gente nenhum fundo, por enquanto. Talvez na semana que vem, talvez na outra semana. Um RSI semanal que pela primeira vez em um tempo extremamente longo, desde a recuperação do fundo do Bitcoin, literalmente do fundo do Bitcoin, ele não atingir esse nível que agora está atingindo, certo? Ameaçando reversão de tendência para uma queda no gráfico semanal, se acontecer um fechamento do gráfico semanal abaixo de 91.100, uma briga que está acontecendo agora insana entre compradores e vendedores e que do ponto de vista das médias, só a gente está na média semanal flertando ainda com um fechamento abaixo da média de 70, que seria realmente uma situação tanto preocupante de acontecer. Porque uma perda dessa região aqui seria catastrófica, certo? Um fechamento semanal abaixo de 94 já seria preocupante. Só que eu estou mais atento no momento com o gráfico diário. Neste momento a gente está brigando intensamente na média, na linha de tendência marcada aqui em azul. Eu vou até trocar essa cor para ficar mais evidente para a gente essa linha. A gente está tendo uma briga bastante intensa nessa ponta agora. E se vocês observarem bem, a gente está falando de a gente está falando de um ponto de apoio extremamente relevante, que é literalmente o ponto de apoio do ciclo de alta inteiro formado desde dezembro de 22. A gente está agora nesse momento exato batalhando nele intensamente e ao mesmo tempo que a gente está batalhando nele, a gente tem o nosso grande apoio formado aqui por este canal, né, que todo mundo conhece, quem me acompanha sabe que esse canal representa. Esse canal representa para a gente aqui a diferença entre você ter um bull market e um bear market, certo? E se nós percebermos bem, a gente está falando aqui deste ponto criado aqui no meio do canal, que é justamente a seção, né, entre os dois canais, aonde o preço do Bitcoin oportunamente já tinha feito aqui uma rejeição naquele momento da construção do fundo lá em agosto de 22 até a formação do fundo real em novembro de 22 e tocamos uma vez aqui nele para tentarmos subir, não conseguimos, voltamos para a linha pontilhada, viemos mais uma vez, não rompemos o fundo, voltamos abaixo da linha pontilhada, construímos essa linha de tendência de alta e depois conseguimos finalmente romper esta região, caracterizada justamente por esse meio do canal, aqui na meiuca do canal. E aconteceu inclusive um movimento super interessante na época, talvez vocês se lembrem disso, para quem estava no mercado na época, que foi este movimento aqui, certo? A gente tem bastante volatilidade, um rompimento para cima, um rompimento para baixo, ou seja, rompeu primeiro para cima, capturou liquidez do pessoal que estava shortando, rompeu para baixo, capturou a liquidez do pessoal que estava vendido, né? Que estava abrindo long, voltou para região de apoio, construiu um fundo e somente explodiu para cima até chegarmos aqui na região de cima do canal, perfeito?
Pois bem, depois desse movimento a gente construiu então veio fazer essa construção aqui de uma correção lateral, um pouco íngreme, até tocarmos no meio do canal, no mesmo ponto que tocou aqui anteriormente. Daí então voltamos a construir um movimento de alta com um fundo mais alto sendo construído aqui, depois aqui, depois aqui. Tocamos na linha pontilhada. Quando chegamos aqui na linha pontilhada, vocês podem observar bem de perto como foi o movimento, alguns dias de indecisão. E aí, quando o preço finalmente confirmou que tinha feito o suporte acima da linha pontilhada, ele explodiu para cima, até novamente nós tocarmos na parte superior do canal, aonde temos uma resistência muito forte, já confirmada. Foram vários toques, um toque, depois tocou mais uma vez, depois tocou mais uma vez, depois rompeu para cima no movimento que foi, para mim, foi uma busca de liquidez de venda. Depois voltamos a cair quando o mercado começou a enfraquecer. Ele até tentou um último rompimento sem sucesso, então a gente foi buscar a linha pontilhada de novo. Nessa oportunidade aqui, naquela correção anterior, nós não chegamos a tocar no meio do canal, até porque, se vocês observarem bem, quando a gente traça a nossa Fibonacci aqui do movimento, vocês vão observar que ele se aproximou de 0,6 de Fibonacci e já encontrou força compradora o suficiente para empurrar o preço para cima. E com o preço voltando a subir, desta vez nós nem sequer tivemos força o suficiente para chegarmos no topo do canal, até porque nós tínhamos aqui uma região de topo e o preço tentou fazer um pivô de alta, na verdade, nele, certo? Vocês podem ver bem claramente aqui, a gente rompeu para cima, fez um fundo mais alto, buscou liquidez do pessoal que estava vendido, veio tocar de novo para fazer um suporte, só que aí a gente fez um topo mais baixo, tocamos aqui, aí claro, todo mundo esperava neste momento agora queda, certo? Aí o que o Bitcoin fez? Primeiro ele rompeu para cima com uma força violentíssima, limpou todo mundo que estava apostando nessa queda. Afinal de contas, a gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui, né? Um topo mais baixo que o topo anterior, então era óbvio que ia cair, óbvio demais, o preço subiu. Aí novamente a gente vem aqui nessa região, de novo faz um fundo, faz um topo mais baixo, perde brevemente, tenta romper para cima, falha. Quando tenta romper para cima e falha, naturalmente o movimento do preço seria continuar a cair. Só que, claro, muito óbvio, o preço então faz uma limpeza de liquidez para cima, tenta novamente segurar, não consegue, falhou, perdeu, pivotou para baixo, pivô de baixa formado. Chegamos aqui onde estamos hoje. E agora a gente está numa briga muito insana nessa linha de tendência, o que fica para a gente óbvio, especialmente se nós pegarmos o gráfico aqui de 4 horas, para analisar o comportamento do preço no gráfico de 4 horas, a gente percebe que nessa linha de tendência aqui agora, realmente a gente vai ter uma briga muito intensa para tentarmos mantê-la, certo? Vocês podem ver que sempre que o preço perde, ele faz uma sombra de compra, volta acima dela. Ele tenta até segurar acima dela, como aconteceu aqui nesse candle aqui, certo? Só que o candle seguinte ele não mostra força, o candle que se segue faz uma sombra de venda, feita a sombra de venda, foi confirmada a tentativa de queda, só que o seguinte já anula e já volta acima e agora tem mais um movimento. Isso aqui é muito do que se chama do magnetismo, né, da linha de tendência. A gente sabe que tem uma briga de liquidez intensa aqui. Então essa briga de liquidez intensa acaba criando esse movimento, é como se ele ficasse, como se fosse a Lua orbitando a Terra, que tem uma força de atração que puxa o preço em direção à linha de tendência, tanto quanto ele se distancia para baixo, quanto ele se distancia para cima. E o que talvez a gente esteja tentando fazer aqui agora é um fundo mais alto no gráfico de 4 horas, para tentarmos até a sexta-feira voltarmos até a região de 97 mil dólares. Pelo menos por enquanto é o que parece que está acontecendo. Perfeito? E a gente está acompanhando de perto essa linha, esse canal de tendência de baixa no gráfico de 4 horas aqui. O preço do Bitcoin tem respeitado ele em alguns toques, a gente está observando de perto. É claro que ele não está tão perfeito quanto eu gostaria que tivesse.
eu gostaria que tivesse abarcando também esses toques aqui, só que não tem. Eu tentei desenhar de algumas formas para ver se encontro um movimento igual que melhor representaria este padrão. E talvez o que eu mais me incline a fazer aqui neste momento é mais uma cunha, sabe? Do que um canal em si. Mais uma cunha do que um canal em si. Só que o problema todo é que toda vez que você traça ela de várias formas diferentes, você percebe que havia uma cunha anterior que foi rompida para baixo, né? Então a gente procura uma nova formação de uma nova cunha. E talvez exista aqui em algum ponto. Talvez eu não tenha experiência suficiente para desenhar essa cunha. Talvez eu não esteja conseguindo enxergar ela com clareza o suficiente. Mas eu sei que, sendo uma cunha ou sendo um canal, fica evidente que a gente está num ponto de apoio aqui agora, certo? A gente tem um ponto de apoio aqui interessante. Então, assim, como eu não estou fazendo nesse momento nenhum trade, eu não vou tentar acertar a exata forma, o exato ponto exato de apoio e tudo mais, até porque nessa briga de liquidez aqui, as forças que se embatem, elas são tamanhas que elas mesmas distorcem as formas gráficas, certo? Elas acabam não respeitando também a forma gráfica, porque tem muita briga de compradores e vendedores nessa região. Então é natural que exista uma certa, como eu tinha falado anteriormente, do mesmo jeito que a linha de tendência ela não é bem respeitada, ela atua como se fosse uma zona de magnetismo, formando que muitos entendem como zona de suporte, né, e não como uma linha de suporte. Do mesmo jeito que isso acontece com a linha de tendência, também acontece com as linhas gráficas de uma forma gráfica, seja um canal, seja uma cunha. Então, eu vou deixar esse desenho assim dessa forma, e o mais importante que eu acredito que é importante a gente observar agora é o price action, né, que é a questão da própria atuação do preço aqui e a formação de possivelmente, talvez, um fundo mais alto no gráfico de 4 horas para uma reversão temporária até a região de 97, 96, 96, 97 mil dólares. Gráfico diário está bem sobrevendido. Assim, tem vários indicativos que isso aqui é o fundo. Para mim, o maior indicativo de fundo vai ser lá o Squeeze Momentum, quando ele bater aquele histograma vermelho escuro no semanal. No semanal, claro, eu não estou nem preocupado muito com o Squeeze Momentum do diário, porque ele pode abrir uma segunda pernada. Então o semanal não abre uma segunda pernada, ele é muito longo. Se ele abrir uma segunda pernada no Squeeze Momentum, se abrir uma segunda pernada no histograma, ou seja, se no semanal, por acaso, a gente escurecer e depois voltar a ficar com vermelho sangue, vai ser porque é bear market. Talvez se eu demonstrar para você seria mais fácil. Quero dizer o seguinte, o que é a segunda pernada? A segunda pernada é esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele fica vermelho escuro e depois abre a segunda pernada. Se acontecer essa segunda pernada é porque é bear market. Entendeu? Ele nunca faz isso em um bull market. Ele tem um momento de correção, mas ele faz uma pernada, aí escurece e pronto. Ele até pode fazer isso aqui que aconteceu aqui, ó. Ele fica vermelho escuro, depois fica vermelho claro, mas o histograma em si ele mantém o padrão, né? Ele faz uma pernada, ele não faz uma segunda igual aqui. Se acontecer uma segunda já era. É porque é bear market. Considerando que o histograma tá vermelho, sangue e tá muito forte, eu vou marcar fundo na hora que o preço bater um vermelho escuro aqui. Aí tem que esperar os domingos, né? Às 9 horas da noite para poder observar se isso vai acontecer ou não. O Bollinger semanal, deixa eu tirar aqui o Squeeze Momentum. O Bollinger semanal
desculpa, mensal. Deixa eu atualizar ele aqui. Bollinger mensal, a gente está num ponto de apoio muito relevante, certo? O Bollinger mensal, eu gosto de usar ele só para uma coisa, é marcar quando a gente está em um bull e quando a gente está num bear. É muito claro e evidente que na hora que a gente perde, como perdeu aqui a meiuca de Bollinger, a gente entra num bear market. E por coincidência, ou talvez não por coincidência, mas por análise gráfica pura, Bollinger mensal hoje está em 87,628 e é exatamente o ponto da linha pontilhada aqui, aonde marcaria o último suporte do bull market. Exatamente o mesmo ponto que eu falei para vocês, que se a gente perder, já era. Este ponto aqui, ó. Perder já era. Se perdeu isso aqui, não tem bull market mais. Eu vou deixar isso aqui desenhado. E vou deixar na cor vermelho. Opa. Se perder isso aqui, já era. Não por coincidência. É exatamente a linha pontilhada. Inclusive, assim, claro, tem uma distorção gráfica aqui marcada por essa questão do... Porque lá eu marquei no mensal, né? Aí aqui quando você... No mensal, se bem que no mensal também não ficou perfeito. Ficou perfeito, ficou no ponto exato. Só que na hora que você passa pro semanal, ela fica um pouco distante da linha pontilhada. Eu prefiro o semanal para esse tipo de padrão. Então, na verdade, é aqui o ponto. Não tô falando que a gente não pode passar um pouquinho dele, mas eu quero dizer que a gente não pode fechar abaixo dele. Aí eu não consigo dizer para você se fechar no diário seria no diário talvez pudesse fechar uma vez e não confirmar. Seria dizer que no diário ele poderia vir aqui um pouquinho abaixo e fazer o que ele fez aqui, ó. O que ele fez aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Entendeu? No diário pode ser que sim, pode ser que ele feche abaixo. Mas nunca no semanal. Nunca no semanal. Que no semanal você vê que não fechou, olha lá. No semanal não fechou, ele veio aqui, fez o pavio e voltou. Então assim, então eu posso bater o martelo já. A gente não pode fechar um candle semanal abaixo de 87.600. Não pode. Não pode fechar um candle semanal abaixo de 87.600. Um diário pode ser que sim. Tem uma linha de tendência que está segurando o preço bem aqui, mas eu vou deixar esse 87 aqui como ponto, porque assim, nós já quebramos um pouco o padrão do que seria a correção dos ciclos anteriores. Acho que vocês chegaram a ver o vídeo, né? A gente fez um vídeo do dia 14/11, eu tracei toda a análise de comparação dessas duas correções aqui com esta, e por questão percentual, por análise percentual de distância da média de 200, por análise percentual de distância da banda de Bollinger semanal, da banda inferior, por análises todas, a gente já quebrou alguns padrões, a gente está com uma correção que é mais intensa. Tô querendo dizer assim, essa correção já é mais intensa do que essas duas aqui, e até fica muito evidente pra gente que ela é mais intensa, até pela questão do que vocês podem ver, que é a inclinação delas, né? Acho que graficamente tá óbvio, né, que é uma correção mais íngreme. Então, como a gente já quebrou o padrão das últimas duas correções desse ciclo, a gente já está mais intenso, então eu vou deixar essa distância, essa margem de erro, para dizer que a gente não pode fechar um candle semanal abaixo de 88. Vou colocar 88, que está 87.900 aqui, né? Não pode fechar um candle semanal.
Um diário sim, para fazer aquela mesma coisa que foi feita aqui anteriormente, é o mesmíssimo movimento de perda temporária dessa linha. Aqui, perda temporária, perda não, a gente fez um pavio, mas aqui fechou um pouquinho abaixo. Mas, em resumo, o ponto de apoio do fundo do Bitcoin perfeito para ser formado nas próximas 2 semanas está localizado entre 88 mil dólares e 92 mil dólares. É o ponto de apoio perfeito. Se um candle semanal fechar abaixo de 88 mil dólares, é início de bear market. Eu acho que vai acontecer? Não. Na minha cabeça, dadas as situações do mercado tradicional, isso não vai acontecer. Até porque as expectativas é que, por mais que possa haver uma maior delonga, né, no corte de juros, mais uma vez, não é a expectativa de que os juros vão subir. Pelo contrário, a expectativa é que eles vão continuar caindo. Só que a velocidade que está acontecendo está insuportavelmente baixa. Isso acaba assustando o pessoal que está no mercado de risco. Olhando assim, S&P 500, o que eu estou vendo também é um padrão interessante de agora, pelo menos por enquanto, o semanal está fechando com uma força de compra, né, interessante aqui. Também não tem nada me dizendo que está feia a situação. O Ethereum também está bastante interessante. A gente está só em 0,382 do último movimento de alta. Se a gente traçar desse toque aqui, a gente está em 0,618. Então, o gráfico, assim, análise geral, né, integral do mercado, me diz que a chance de nós começarmos o bear market nos próximos movimentos, né, até o final do ano, é menor que 20%. É menor que 20%. A maior chance é que nós vamos fazer um fundo aqui nessa região. E daí começarmos a construir uma reversão que tem como, no gráfico de 4 horas, o primeiro ponto de alívio dessa queda vai ser os 97 mil dólares. Essa região aqui que está marcada entre esta cunha, né, essa linha de tendência que inclusive eu vou torná-la mais interessante aqui, se eu fizer pegar bem o exato ponto aqui, que vai estar aqui nessa região, entre 97.300 e 98.700, nessa região aqui, dependendo de até quando ele vai chegar lá, né? Porque ela tá inclinada para baixo, então ela vai reduzindo o valor com o tempo. Então, o primeiro alívio seria para lá, né? O primeiro ponto de alívio seria lá, e se nós pegarmos no gráfico, o diário ficou bem longo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma subseção aqui desse canal. $100 mil, 61 mil. Então, primeira zona de alívio 97 a 98, a segunda 101, 100 mil. Claro, obviamente o 100 mil agora vai ser o 100 mil agora vai ser o teste, né? Vamos colocar assim, recuperar o 100 mil vai ser talvez mais difícil do que a gente imagina. E se a gente pensar um pouco mais de longo prazo, qual que é o ponto assim que eu vou falar, olha, para poder voltarmos até alta, rompermos máximas históricas, qual o ponto que a gente tem que vencer? A gente pega do ponto que está agora, se este for o fundo, né? Claro, se aqui for o fundo, para a gente poder voltar a ter altas maravilhosas, 110 mil dólares. Qualquer retorno, qualquer alívio a ter 110 só pode ser um topo mais baixo no preço. Então o preço pode dar um alívio aqui, voltar, subir, construir essa alta aqui para depois só fazer isso aqui de novo. Entendeu? Eu tô querendo dizer isso.
Não adianta nada a gente subir até o 110 e parar por lá. A gente tem que recuperar o 110 para ter alta de novo. Mas então, como foi dito anteriormente, então os pontos que eu acredito que a zona que o Bitcoin vai primeiro enfrentar para poder vencer e voltar, assim, primeiro ponto de alívio, primeira zona de alívio vai ser essa aqui, ó, localizada entre 101 mil e 97 mil dólares. Que não por acaso é exatamente esse ponto aqui, que antes era apoio, né, suporte, agora vai ser resistência. Daí, se vencermos esta região, o próximo ponto de resistência a ser vencida por último é aqui. Certo? Vou colocar um pouquinho mais acima aqui, beleza. E aí tem esse detalhe, né, que a gente vai ter que observar como é que o preço vai se comportar quando ele tocar nessa linha pontilhada aqui. Mas deixa isso para o futuro. Por enquanto, vou deixar marcado esses desenhos aqui para as próximas análises, beleza? Por hoje é isso, galera. Agora eu vou falar um pouquinho do Oracle, ver como é que tá lá, mas a análise de Bitcoin já encerrou por hoje. No 61, está em 0.7, um dos pontos mais estressados no mercado que já houve na história do Bitcoin. Claro, né, que o índice pode chegar até 1.0, mas vai ficando cada vez mais difícil chegar perto dele, porque para chegar aqui você precisa ter uma correção muito grave. Eu acredito que em um bear market você chegaria aqui, mas dadas as proporções a gente já está numa correção muito severa e o RSI está rapidamente aliviando, muito rápido até. Se eu fosse fazer uma compra hoje, meu aporte de R$267 já está em 202, estava em 180, não tem nem 2 dias. Ó. Mas eu já comprei essa semana, agora é só semana que vem. Ah, e pra quem acompanhou as atualizações do Threads, a gente fez uma atualização aqui, porque assim, eu descobri que tinha um bug aqui, era um bug insuportável, que eu não tava conseguindo resolver por nada. Mas eu consegui descobrir o bug, eu consegui resolver o gráfico, e agora ele tá perfeito, ele tá demonstrando exatamente, porque antes, o que acontecia antes? Por dar um exemplo, como é que funciona essa comparação? Por exemplo, se você comprou $2.000 ao longo de 10 semanas, você gastou $2.000 fazendo aporte. Pelo Oracle você não vai comprar $200 por semana, você vai comprar mais e menos às vezes, né? Pelo DCA fixo, você vai comprar exatamente o mesmo valor toda semana. Só que o que acontecia? Na hora que o sistema estava gerando a simulação, ele simulava, por exemplo, eu fazia a minha compra na segunda-feira. Aí só na quarta-feira que ele simulava o DCA fixo. Aí as compras não estavam acontecendo no mesmo valor, entendeu? Tá criando um bug. Aí eu resolvi o bug e agora já tá perfeito. Esse aqui é o resultado do meu, né? Do meu DCA, que eu faço aqui pelo Oracle já desde novembro ou agosto do ano passado, comprando toda semana. Até agora a gente não fez nenhuma venda, para deixar bem claro, que a gente não fez nenhuma venda, ou seja, o Oracle não foi utilizado a seu potencial máximo porque ele não fez nenhuma venda e nenhuma recompra, só compras. Então, das 3 operações que ele faz, ele está fazendo só uma por enquanto, e só nessa ele já conseguiu uma diferença de 120 mil sats, né, para mim no caso, e representa 6,48% de rendimento em sats, além do DCA fixo. 6,48% de rendimento em sats. Eu não fiz venda, não fiz recompra. Quando acontecer a venda e a recompra, isso aqui vai explodir. Assim, vai ser uma diferença que é impossível o DCA fixo bater. O preço médio do DCA fixo está em $100.000 e o meu está em 94 e pouco. Parece pequeno, mas a gente está só brincando com venda aqui, né? Aliás, com compra. Quando fizer uma venda, quando eu vender lá nos $200.000 e recomprar e lá nos 70, isso aqui vai ficar gigante. Mas beleza, é só uma demonstração de como é que está o sistema. Ele está muito... Inclusive eu limpei aqui, ele deu uma limpada tornei ele um pouco mais simples, para ver se assim os usuários vão ter mais facilidade de entender o sistema. Mas é isso, valeu. Isso é isso. Brigadão e até uma próxima.